Muito bem, nós estamos aqui para mais um programa nesse canal do YouTube, onde nós estamos gravando um comentário bíblico para você dos livros da Bíblia. E nós estamos nesse livro, primeiro livro da Bíblia do Antigo Testamento, que é o livro de Gênesis. Gênesis do Pentateuco é o maior livro, ele contém 50 capítulos e possui 1533 versos. Ele é a base de todo o Pentateuco. Ele é a base, na verdade, de todo o restante da Bíblia, não é? Por causa do livro de Gênesis, que nós sabemos que o pecado entrou no mundo, que o homem foi feito pecador, e daí a história da redenção do homem, né? No Antigo Testamento nós vamos ter a história da redenção de Israel, da sua escravidão no Egito para a terra prometida. E no Novo Testamento, a redenção de judeus e gentios, da nova criação de Deus para a Canaã celestial. Então, é o livro da história da salvação. E Gênesis introduz tudo isso para nós. Gênesis é muito importante na Bíblia. Primeiro livro da Bíblia, 50 capítulos, 1533 versos, e nós estamos exatamente no capítulo 25. Em termos de capítulo, é a metade do livro de Gênesis. E nessa metade do livro de Gênesis, nós vamos ter um pouquinho mais da história de Abraão, depois da morte de Sara. Muita gente pensa que Abraão só teve 2 filhos, Ismael e Isaque. Não é verdade, Abraão teve 8 filhos. E nós vamos ver os 6 mais filhos de Abraão após a morte de Sara. Parece que após o casamento de Isaque com Rebeca, Abraão também decidiu casar de novo. Abraão ficou viúvo quando ele tinha 137 anos. Sara era 10 anos mais nova. Capítulo 23 de Gênesis, você pode ver o comentário. Sara tinha 127 anos quando Sara partiu, e a única terra que Abraão comprou foi a terra do campo de Macpela, perto de Hebron, né, dos filhos de Et, de Efron, filho de Et. Ele comprou esse campo, pagou um bom preço, 400 ciclos de prata, foi o negócio que ele pagou, e foi a única terra que ele possuiu. Ali ele sepultou Sara, depois ele manda buscar uma esposa para o seu filho Isaque, e Eliezer foi até Arã, a casa de Naor, buscar Rebeca para Isaque. Isaque casou-se com Rebeca. Nós vamos ver aqui no capítulo 25, que Isaque, verso 20, que Isaque era da idade de 40 anos quando casou com Rebeca, né? Isso indica que Isaque ainda esperou 3 anos, porque Isaque tinha 37 anos, quando sua mãe Sara faleceu. E ele trouxe Rebeca para sua tenda, né, a tenda da sua mãe. Então Rebeca vai assumir o lugar de sua mãe, Sara. E aqui Abraão decide tomar outra mulher. Aqui no capítulo 25 nós vamos ver esse segundo casamento de Abraão, né? Quem sabe Abraão aí já tinha os seus 140 anos, como ele vai viver até 175, ele ainda tem 35 anos pela frente, e mesmo com essa idade toda, Abraão ainda vai gerar filhos, não é? E gerar mais 6 filhos. Vamos ver isso. Capítulo 25, e Abraão tomou outra mulher, e o seu nome era Quetura. Quetura foi a outra mulher, parece que ele tomou Quetura depois da morte de Sara, não é? Então Abraão casou-se novamente, tomou a Quetura, e essa gerou-lhe Zimran, Joquissã, Medã, e Midian, e Isbaque, e Sua. Olha só, 6 filhos mais que Quetura deu a Abraão. Mas cumpriu o que Deus havia dito, que Abraão seria pai de uma multidão. E de fato foi, porque esses filhos vão se multiplicar. Então Abraão não é só o pai
da nação de Israel, mas sim também da nação dos ismaelitas, que acreditam que são as nações árabes, e desses príncipes todos aqui que vão acabar virando homens de influência. Eles vão aparecer, por exemplo, de Midian, desse quarto filho aqui, ó, Zimran, Joksam, Medan e Midian. De Midian veio o sogro de Moisés. Diz-nos a Bíblia que o sogro de Moisés era sacerdote de Midian. Ou seja, o sogro de Moisés era descendente também de Abraão. Não é? Então a mulher com quem Moisés casa, isso lá no Gênesis nós vamos ver, era midianita. Midian e o sogro de Moisés, Jetro, sacerdote de Midian, era diretamente descendente de Abraão. E aí vai continuar a geração dele aqui, ó, verso 3. E Joksam gerou a Seba e Dedã. E os filhos de Dedã foram Assurim, Letusim, Leumim. Tá vendo? Todos esses eram descendência de Abraão. E os filhos de Midian foram Efá, e Éfer, e Enoque, e Ábida, e Elda. E esses todos foram filhos de Quetura. Então Quetura ainda deu mais filhos do que Sara e de que Agar. Agar só deu Ismael, não é? Agar foi uma escrava de Sara, e parece que Sara só entregou Agar a Abraão uma vez, não é? Mas já Quetura não, Quetura vai gerar muitos filhos. Mas nós vamos ver que Abraão não quer misturar as coisas, não é? Abraão sabe que a sua descendência, a promessa da terra é para Isaque. Olha o verso 5. Porém, Abraão deu tudo o que tinha a Isaque. Tá vendo? Isaque foi o herdeiro de Abraão. Isaque, apesar de não ser o primogênito, seu segundo filho, mas como Abraão já tinha despedido Ismael, Isaque é que vai herdar tudo do seu pai. Mas os filhos das concubinas, e parece que foi mais de uma que Abraão tinha, menciona a Quetura, mas é possível que ele tivesse mais de uma concubina, para gerar tantos filhos assim, mas os filhos das concubinas que Abraão tinha, deu a Abraão presentes. Abraão os abençoou, e vivendo ele ainda despediu-os de seu filho Isaque ao oriente para a terra oriental. Então eles foram habitar na terra oriental de Israel. Então vários príncipes, aquele pessoal da Arábia, de outros povos ali, foram tudo habitado dali, né? Era capaz até, que nós vamos ver esses povos aqui e outros povos, que são povos que vão continuar sendo monoteístas. Abraão é o pai, também chamado pai do monoteísmo, né? Que traz a fé no único Deus. E esses povos vão manter. Você vai notar que Jetro continua crendo no Deus de Abraão, não é? Apesar de a promessa ser para Isaque, mas eles são tudo povos monoteístas, creem no único Deus. Esses, pois, são os dias dos anos da vida de Abraão, que viveu 175 anos. Abraão ainda era da época em que os homens viviam muitos anos, né? 175 anos. Seu pai ainda chegou a viver 205 anos. Nós vemos que também, mais ou menos nessa época, Jó também viveu esse tanto, né? Jó talvez ainda é contemporâneo de Abraão. Ele talvez venha antes de Abraão, né? Ou mais ou menos na mesma época de Abraão. Então nós vamos ver que Jó também viveu esse tanto. Os homens viviam muito, 175. E apesar de Abraão ter vivido 175, dos 3 ou 4 patriarcas que nós temos aqui no livro, né? Ele ainda não é o que vive mais, porque Deus é o Deus de Abraão, Isaque, Jacó, não é? E desses 3, Isaque ainda vive mais. Isaque viveu 180 anos, ainda conseguiu viver mais que seu pai, né? Jacó viveu 147 anos. Então, Abraão viveu 175 anos. Abraão morre e Abraão expirou e morreu em boa velhice, velho e farto de dias, e foi congregado ao seu povo.
né? Aonde vão sepultar Abraão? Naquela cova que ele comprou lá no capítulo 23. Diz aqui, verso 9, sepultaram-no Isaque e Ismael. Parece que Isaque e Ismael, depois de um tempo, voltaram a ser, de alguma forma, ter um contato. E parece que os dois filhos agora, Isaque, né? Isaque tinha 75 anos. Lembra que Isaque nasceu quando Abraão tinha 100 anos. E agora Isaque tinha 75. Ismael, ele era 14 anos mais velho do que Isaque. Assim sendo, Ismael tinha 89 anos. Isaque e Ismael vão sepultar seus filhos na cova de Macapela, no campo de Efron, filho de Zoar, heteu, que estava em frente a Manre. Então, aquele campo que Abraão comprou, agora ele é sepultado, né? 38 anos depois da morte de Sara, né? Ele é sepultado naquele campo. E o verso 10, o campo que Abraão comprara aos filhos de Et, ali está sepultado Abraão e Sara, sua mulher. Mais tarde, outras pessoas vão ser sepultadas ali. O próprio Isaque vai ser sepultado juntamente com Rebeca. E aconteceu, depois da morte de Abraão, que Deus abençoou Isaque. Então veja que a promessa da bênção, apesar de Deus também ter cuidado de Ismael, Deus falou para Abraão que ia fazer de Ismael uma nação forte. Quando Abraão despediu Ismael, Deus fez essa promessa, né, de fazer dele uma nação. Isso está em Gênesis 21, 13, mas também o filho dessa serva, falando de Ismael, farei uma nação, porquanto é a tua semente. E aqui aparece Isaque e Ismael, Isaque com 75, Ismael com 89 anos, os dois sepultando o pai. E aconteceu que depois da morte de Abraão, Deus abençoou Isaque, seu filho, e habitava Isaque junto ao poço de Lai-Roi, né? Isso é na terra de Gerar, ao sul, próximo a Hebron. Então, Isaque ficou ali. Ismael, como nós sabemos, já tinha 89 anos. E aqui, o livro de Gênesis vai falar dos descendentes de Ismael, né? Note que os ismaelitas vão ocupar uma posição importante. Inclusive, José, quando vai parar no Egito, foi parar por uma caravana de ismaelitas que vinha e acabou comprando José de seus irmãos. E aqui tem a história de Ismael, né? Eu gosto do livro de Gênesis, não é só a história de Isaque, mas também a história de Ismael, a história de Midian, e assim nós vamos entender aqueles povos. Por isso que às vezes o estudo mais detalhado das Escrituras nos ajuda a colocar os fundamentos para o restante da Bíblia, não é? Eu sei que essa parte é muita narrativa, há pouca coisa a se comentar, mas sempre nós podemos notar esses detalhes importantes para entender o restante da Bíblia. Verso 12. Esses, porém, são as gerações de Ismael, filho de Abraão, que a serva de Saragar, egípcia, deu a Abraão. Vamos ver a geração. Esses são os nomes dos filhos de Ismael, e pelos seus nomes segundo as gerações. O primogênito de Ismael era Nebaiote, depois Quedar, e Abideel, e Mibissão, e Misma, e Dumá, e Massá, e Haddad, e Temá, e Getur, e Nafis, e Quedemá. Esses são os filhos de Ismael. E esses são seus nomes pelas suas vilas e pelos seus castelos. Note que eles se tornaram pessoas fortes. 12 príncipes segundo as suas famílias. A promessa de Deus tornar Ismael uma nação forte é importante. Aqui em Gênesis 25 nós vemos, ele teve 12 príncipes segundo as suas famílias, tiveram vilas, tiveram castelos, não é? Se tornaram fortes conforme Deus havia falado. E esses são os anos da vida de Ismael, que viveu 137 anos. Ismael ainda viveu bem, 137 anos. Isaque vai viver mais, Isaque vai chegar a 180, não é?
137 anos ele expirou e morreu e foi congregado ao seu povo. E habitaram desde Ávila até Sur, que está em frente do Egito, indo para Sur, e Ismael fez o seu assento diante da face de todos os seus irmãos. Esses são ismaelitas, não é? Eles habitaram ao oriente da terra e ali eles vão estar estabelecendo a sua morada, a sua localização, não é? A oriente de Israel. Os descendentes de Isaac, essas são as gerações de Isaac, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaac, e era Isaac da idade de 40 anos, quando tomou a Rebeca, filha de Betuel, arameu, e esse arameu, daí porque eles falavam aramaico também, não é? O hebraico e o aramaico são parecidas língua. Então, na terra de Naor, na casa de Naor, na filha de Betuel, falava-se arameu de Padã Aram, irmão de Labão, arameu por sua mulher. Está vendo que arameu, aramaico, daí vem o aramaico da língua, que é muito parecida também com o hebraico. E Isaac orou instantaneamente ao Senhor por sua mulher, por quanto era estéril. Parece que Rebeca também, ele casou com 40 anos, mas ela é estéril. E o Senhor ouviu as suas orações. Rebeca, sua mulher, concebeu. E nós vamos ver que ele esperou 20 anos para que isso acontecesse. E os filhos lutavam dentro dela. Então disse, se é assim, por que eu sou assim? E foi se perguntar ao Senhor. Rebeca se sentiu incômodo, né? Talvez seu ventre mexia muito, porque diz que os filhos lutavam dentro dela. E esses filhos vão lutar não só dentro dela, mas vão lutar durante sua vida também. E o Senhor lhe disse, 2 nações há no teu ventre. Foram consultar o Senhor, orar. Parece que a palavra profética já havia naquele tempo, não é? Não diz quem falou, mas diz que o próprio Senhor lhe disse, 2 nações há no seu ventre, e 2 povos se dividirão das tuas entranhas. Um povo será mais forte do que o outro povo, e o maior servirá ao menor, né? O maior aqui é Esaú, que vai acabar servindo o menor, Jacó. Eles são gêmeos, mas o que sai primeiro do ventre é considerado primogênito, e depois o segundo, não é? O nascimento agora de Esaú e Jacó, e cumprindo-se os dias para dar à luz, eis que gêmeos no seu ventre, não é? Aqui fala claramente, eram gêmeos. E saiu primeiro. Normalmente os judeus davam nome dos filhos, de acordo com o nascimento, alguma coisa que eles viam no caráter, né? E saiu o primeiro, ruivo, e todo com uma veste cabeluda, a criança era bem peluda, por isso lhe chamaram o seu nome Esaú. Esaú também é Edom, que significa vermelho, porque a criança era vermelhinha, não é? Esaú, e depois saiu seu irmão, agarrado sua mão ao calcanhar, os dois já lutavam lá. Como ele saiu agarrado ao calcanhar de Esaú, por isso chamou-se o seu nome Jacó. Jacó quer dizer suplantador, né? Aquele que puxa pelo calcanhar. E era Isaac da idade de 60 anos quando gerou. Tá vendo? Isaac casou-se aos 40. Ele orou 20 anos por Rebeca, porque Rebeca era estéril. E quando esses meninos nasceram, Esaú e Jacó, Isaac agora já tinha 60 anos de idade. Isaac vai viver até 180 anos. Ou seja, Isaac estava num terço da sua vida, né? Ele ainda vai viver mais 120 anos depois do nascimento desses meninos. Isso indica que Isaac chegou até a conhecer José, Benjamim, né? Que Isaac, quando Isaac morreu, José tinha 29 anos. José estava preso no Egito quando o seu avô Isaac morre, mas José até os 17 anos, de alguma forma, teve um convívio
com Isaac, não é? E aí ele vai, saiu Isaac, tinha 60 anos quando nasceram os meninos. E cresceram os meninos. E Esaú foi varão perito na caça, varão do campo. Mas Jacó era varão simples, habitando em tendas. Jacó era mais aquele que ficava ali nas tendas, ajudando, trabalhando, quem sabe, com os animais, pastoreando. Nós vamos ver que Jacó tem uma experiência em pastorear, mas já Esaú, ele é mais caçador. Ele gosta de sair para o campo, caçar, trazer uma comida, preparar, não é? E olha só, aqui uma casa dividida. E amava Isaac a Esaú. Isaac amava Esaú, porque a caça era do seu gosto, né? Ele gostava da caça que o filho lhe trazia. Mas Rebeca amava a Jacó. Uma casa um pouco dividida, o pai gosta do filho, mas os dois são gêmeos, mas o pai gosta do que saiu primeiro, que é Esaú, e diz a razão que ele gostava, porque a caça era do seu gosto. Ele gostava da caça que o filho trazia. Mas Rebeca amava Jacó, claro, Jacó habitava mais em tendas, ficava lá com a mãe, Jacó é mais o filhinho da mamãe e Esaú o filhinho do papai. E Jacó cozeram um guisado, e veio Esaú do campo, estava ele cansado, parece que aquele dia a caça não tinha sido boa para Esaú. E disse Esaú a Jacó, deixa-me, peço, comer desse guisado vermelho, porque estou cansado, né? Aquele guisado que Jacó estava fazendo, cozinhando, parece que estava saboroso. Deixa eu comer desse guisado. Peço-te comer desse guisado vermelho, porque estou cansado. E por isso chamou-se seu nome Edom, vermelho, né? Por causa talvez do guisado que ele comeu. Apesar de ele ser ruivo também. Então disse Jacó, vende-me hoje a tua primogenitura. Algo incomodava em Jacó. Jacó queria a primogenitura. Ele sabia que o herdeiro das bênçãos de Abraão, de Isaac, passaria por primogênito. E ele não queria que fosse seu irmão, queria que fosse ele. E ele pede ao irmão, vende-me hoje a tua primogenitura. E disse Esaú, eis que estou pronto a morrer. E para que me servirá logo a primogenitura? Assim, Esaú acabou desprezando sua primogenitura, mas a primogenitura implicava na bênção de Deus, e Jacó queria essa bênção. Então disse Jacó, jura-me hoje, e jurou-lhe, e vendeu a sua primogenitura a Jacó. Isso quer dizer que a bênção que Jacó vai tomar de Esaú, ele não tomou bem, porque seu irmão lhe vendeu. Esaú não tinha que reclamar. E jurou-lhe e vendeu a sua primogenitura. E Jacó deu pão a Esaú e o guisado das lentilhas, né? Um guisado de lentilhas ele vendeu. E ele comeu e bebeu e levantou-se e foi. E assim, olha que a Bíblia diz, desprezou Esaú a sua primogenitura. Mas não foi só a primogenitura. Ao fazer isso, ele acabou desprezando a bênção de Deus que viria dessa primogenitura. A continuação a bênção passar de Abraão para Isaac não foi difícil, porque Isaac era o filho da promessa. Mas agora de Isaac, para qual dos dois filhos vai passar? Esaú ou Jacó? Porque afinal de contas, os dois são filhos de Isaac, não é? Então, ao vender a primogenitura, ele desprezou. E Jacó vai querer essa primogenitura, vai querer a bênção de Deus na sua vida. Agora nós vamos ter um pouco da história de Isaac aqui, né? E havia fome na terra. Parece que a terra de Canaã, de tempos em tempos, passava fome. Abraão mesmo desceu ao Egito por causa da fome. E quando isso acontecia, eles desciam para o Egito, né? Também Jacó depois vai mandar os seus filhos ao Egito nos anos da seca, que José predisse, 7 anos, devido ao sonho de Faraó, para comprar pão lá. E havia fome na terra, além da primeira fome, que foi nos dias de Abraão.
quando essa primeira fome está lá em Gênesis, né? No capítulo 12, quando Abraão desce, final do capítulo 12, desce ao Egito. Por isso foi-se Isaac a Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. Tá vendo? Ele foi até Abimeleque. E apareceu-lhe o Senhor e disse: não desças ao Egito. A intenção dele era descer ao Egito. Mas Deus lhe disse: não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser. Peregrina nessa terra e serei contigo e te abençoarei. Deus que pediu, Deus mandou, ordenou a Isaac que peregrinasse na terra, porque era a terra que ele queria dar a ele. E serei contigo, te abençoarei, porque a ti e a tua semente darei todas essas terras, e confirmarei o juramento que tenho jurado a Abraão teu pai. Note que a promessa da entrega da terra passa de Abraão para Isaque. E multiplicarei a tua semente como as estrelas do céu. A mesma promessa que Deus havia feito a Abraão de multiplicar sua descendência, agora faz a Isaque. E darei a tua semente todas as terras, e em tua semente serão benditas todas as nações da terra. A mesma promessa a Abraão é passada a Isaque, confirmada pelo Senhor Deus. Né? Nós estamos vendo aqui a promessa sendo passada. Porquanto Abraão obedeceu a minha voz e guardou o meu mandamento, os meus preceitos, meus estatutos e as minhas leis. Apesar de não ter ainda os 10 mandamentos, de alguma forma, a lei e as ordenanças de Deus, Abraão guardou. E Isaque deveria fazer o mesmo. Assim habitou Isaque em Gerar. Gerar é a terra dos filisteus. E perguntou-lhe os varões daquele lugar acerca de sua mulher. Não é? Parece que os varões, sempre que viam uma mulher bonita, queriam saber. E olha só, Isaac, ele vai dizer a mesma coisa, é minha irmã. Eu não sei se eles diziam que era irmã porque era parente, mas ele segue o mesmo problema do seu pai. Ele vai dizer que Rebeca era formosa também, é minha irmã, porquanto temia dizer, é minha mulher, para que porventura, dizia ele, não me mate os varões naquele lugar por amor a Rebeca. Parece que a maldade dos filisteus via uma mulher que eles gostavam, matavam o marido para poder ficar com a mulher do homem, não é? E ele temeu, o mesmo temor que havia em Abraão com relação a Sara, Isaac tinha com relação a Rebeca. Rebeca era formosa. Falou, vamos matar os homens desse lugar por amor de Rebeca, porque era formosa à vista, tá vendo? A mulher era bonita. E parece que os filisteus, os descendentes de Abimeleque, tinham a mania de matar o homem para ficar com a mulher dele, não é? E aconteceu que, como ele estava ali muito tempo, Abimeleque, rei dos filisteus, olhou por uma janela e viu. E eis que Isaac estava brincando com Rebeca, sua mulher. Esse brincar significa que ele fazia carícias, significa que ele abraçava, significa que ele estava beijando. E quando o rei Abimeleque, lá da varanda, quem sabe do seu palácio, olhou como Isaac habitava em tendas, né? Ele olhou de longe e viu isso, brincando com Rebeca. Então chamou Abimeleque a Isaac e disse, eis que na verdade é tua mulher. Então essa brincadeira era uma brincadeira com carícias, com beijos, não é? Eis que na verdade tua mulher, como pois dissesse é minha irmã? E disse-lhe Isaac, porque eu dizia para que eu porventura não morra por causa dela. Então era a forma de um homem não ser morto, né? E disse a Abimeleque, que é isso que nos fizesse? Facilmente se teria deitado alguém desse povo com a tua mulher, porque ele tinha dito que era irmã, e tu terias trazido sobre nós um delito. Parece que um dos mandamentos de Deus que gerava ali é que não podia se pegar a mulher do homem enquanto o homem estava vivo, por isso que eles o matavam, não é? E mandou Abimeleque a todo o povo dizendo, qualquer que tocar nesse varão ou em sua mulher certamente morrerá. Tá vendo? Ninguém podia pegar
nem agora a Isaac ou a sua mulher, que Abimeleque passou uma ordem. Abimeleque, também havia um Abimeleque na época de Abraão, aqui é o outro Abimeleque, não sabemos se é o mesmo, mas Abimeleque era um título, assim como Faraó era um título, né? Abimeleque significa pai dos reis, ou o rei maior. Então, ele passou essa ordem. E semeou Isaac naquela mesma terra. Isaac trabalhava na terra, Isaac semeava para o seu gado. E semeou Isaac naquela mesma terra e colheu naquele mesmo ano 100 medidas. Uau, parece que Deus cumpriu aquilo que Deus falou a ele, queria abençoar. Naquele mesmo ano, 100 medidas, porque o Senhor o abençoava. Tá vendo? Foi o Senhor que abençoou a sua plantação. Ele plantou e colheu mais. E engrandeceu-se o varão, ia engrandecendo até que se tornou muito grande, muito poderoso, né? E tinha possessão de ovelhas e possessão de vacas e muita gente de serviço, de maneira que os filisteus o invejavam. Os filisteus começaram a invejar a Isaac. E todos os poços que os servos do seu pai tinham cavado nos dias de Abraão, seu pai, os filisteus entulharam e encheram de terra, não é? O poço era o poço da água para o gado. Como eles invejavam a Isaac, eles começaram a entulhar os poços de Isaac. Sabe, as pessoas que invejam o outro e querem entulhar os poços dele, não é? O poço da vida ali, o poço de água. Disse também Abimeleque a Isaac. Chegou ao ponto de Abimeleque pedir para ele ir embora. Aparta-te de nós, porque muito mais poderoso tu tem feito do que nós. Então Isaac foi-se dali, fez o seu assento no vale de Gerar e habitou ali. E tornou Isaac e cavou os poços de água que cavaram nos dias de Abraão, seu pai. Ele está cavando os mesmos poços de água. Ele está seguindo a tradição do seu pai, mas principalmente para dar de beber ao seu gado. Não é? Mas aqui muitos enxergam um sentido espiritual, que a gente deve seguir o exemplo dos pais espiritualmente, né, falando. Cavou os poços de água, cavaram no dia de seu pai, e que os filisteus tamparam depois da morte de Abraão. E chamou pelos nomes que chamaram seu pai. Ele vai dar o mesmo nome que o pai deu nos poços. Cavaram, pois, os servos de Isaac naquele vale e acharam ali um poço de águas vivas. Água viva é sinal de água mineral, a água brotava da terra, um poço de água boa. E os pastores de Gerar porfiaram com os pastores de Isaac, dizendo, essa água é nossa. Que eles brigavam por causa da água, não é? Por isso chamou aquele nome Ezeque, que significa contenda, porfiar. Alguns que têm alguns Ezeque por aí que gostam de porfiar, porque contenderam com ele. Então cavou outro poço. E também porfiaram sobre isso, por isso chamou-lhe o nome Sita, que talvez quer dizer contenda, né? Sitna, alguns também traduzem como inimizade. O primeiro poço, contenda. O segundo poço, inimizade. Não é? Então tem gente que contende e acaba virando uma inimizade. Aqui dá uma mensagem para pregadores, se quiserem pregar, né, com o poço da contenda, o poço da inimizade, e partiu dali e cavou outro poço, e não porfiaram sobre esse. Por isso ele não brigou. E chamou o seu nome Reobote. Reobote significa alargamento, né? E diz, porque agora nos alargou o Senhor. Tá vendo? Reobote é alargamento. Agora nos alargou o Senhor e crescemos nessa terra. Depois subiu dali a Berseba. Berseba é poço do juramento, né? Significa juramento. Nós temos aqui 3 poços, 4, na verdade, né? 3 que ele cavou e o poço Berseba, que é poço do juramento. Nós temos contenda, inimizade, alargamento e juramento. E aí nos alargou. Depois subiu dali a Berseba e apareceu-lhe o Senhor naquela mesma noite. Deus tinha certas aparições que fazia
eles conseguiam ver através dessas aparições Deus. E apareceu o Senhor na mesma noite e disse: eu sou Deus de Abraão teu pai. Não temas, porque eu sou contigo. Talvez essas aparições ocorriam em sonhos, não é? Que era comum. E aqui não descreve, mas diz que ele apareceu: eu sou Deus de Abraão teu pai. Não temas, porque eu sou contigo. Abençoar-te-ei e multiplicarei a tua semente por amor de Abraão, meu servo. Então edificou ali um altar e invocou o nome do Senhor e armou ali a sua tenda, e os servos de Isaque cavaram ali um poço. Eles viviam cavando poços, peregrinando. Quando eles passavam por um lugar, cavavam poço e iam-se embora, mas quando voltavam, eles voltavam para o poço. E Abimeleque veio a ele de Gerar, com Alzote, seu amigo, e Ficol, príncipe do seu exército. Aqui Ficol, talvez esse Abimeleque é o mesmo do tempo de Abraão, porque Ficol também aparece lá no capítulo 20, não é? Para seu exército. E disse-lhe Isaque: por que viesse a mim? Pois que vós me aborreceis e me enviais, e vós? E eles disseram: havemos visto, na verdade, que o Senhor é contigo. Pelo que dissemos, haja agora juramento entre nós e ti, e façamos concerto contigo. Então Abimeleque percebeu a grandeza de Isaque e agora queria fazer um concerto com Isaque, um juramento. Mas qual era o medo? Para que Isaque não fizesse mal a ele. Ele tinha medo que Isaque, da forma que cresceu, com o número de servos, que era muito mais poderoso, que se Isaque quisesse tomar a terra de Abimeleque, ele o tomava. Olha o verso 29, que não nos faça mal, como nós também não temos tocado. Ele falou: ei, quando você ainda era pequeno, estava crescendo, nós não fizemos mal, agora não faça a nós. E como não te fizemos somente, deixamos ir em paz. Agora tu és bendito do Senhor. Reconheceu a grandeza, não é? Às vezes os próprios inimigos vão reconhecer a grandeza quando Deus te aumentar, Deus te fortificar. Então lhe fez um banquete, comer e beber. Era comum, só se assentavam, né, e faziam um acordo de paz comendo. Diz que é por isso que Jesus diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Significa um acordo de paz. Sentar, eles foram fazer um concerto, um juramento, que um não faria mal ao outro. Comeram e beberam, e levantaram-se de madrugada e juraram um ao outro. Depois despediu Isaque e despediu dele em paz. Está vendo a paz? Paz aqui significa ausência de conflitos, não é? E o despediu em paz. E aconteceu que naquele mesmo dia vieram os servos de Isaque e anunciaram acerca do negócio do poço que tinha cavado e disseram-lhe: temos achado água. Oh, maravilha, não é? Ele fez o acordo de paz e os seus servos acharam água. Parece que a coisa ia bem para Isaque, não é? Isaque crescia, Isaque multiplicava, Isaque tinha um acordo de paz e agora Isaque ainda achou água, prosperidade, e chamou Seba. Seba, né, foi o nome que eles vão dar ao poço. Seba, ou de que vem a palavra Berseba, que significa poço do juramento. Então nós vamos ter aqui o poço da contenda, o poço da inimizade, o poço do alargamento e o poço do juramento. Para pregadores criativos, consegue pregar sobre os 4 poços, não é? Então, ver o poço, anunciaram o negócio, o poço de cavado, e disseram: temos achado água, e chamou o Seba, que vem da onde vem a palavra Berseba. Ber é poço, Seba, juramento. Por isso o nome daquela cidade, Berseba, até o dia de hoje. Ora, sendo Esaú da idade de 40 anos, lembra que eles eram gêmeos, Esaú era da idade de 40,
Jacó também era da idade de 40 anos. 40 anos se passaram. E como Isaac teve eles com 60 anos, agora 40 anos se passaram, Isaac já tem 100 anos. 100 anos Isaac tem. Ele vai viver até 180. É importante notar essas datas, porque aí você tem uma ideia cronológica da idade de Isaac, da idade de Jacó, da idade de Esaú. Né? Ora, sendo Esaú da idade de 40 anos, não precisa falar que Isaac aqui tem 100, porque basta calcular, se ele nasceu com 60, quando Isaac tinha 60 anos, quando Esaú tem 40, Isaac tem 100, né? E Jacó também tem 40. Então, ora, sendo Esaú da idade de 40 anos, tomou por mulher a Judite. Parece que ele segue a tradição do seu pai casou com a sua mãe em 40 anos, ele também decide casar aos 40 anos. Jacó, porém, ainda não casou. Jacó vai permanecer solteiro, não é sozinho. Mas esse aqui vai casar e tomou por mulher a Judite. Esaú casou com Judite, filha de Beri, Eteu, e a Basemate. Parece que Esaú era polígamo, né? Tinha mais de uma mulher. Casou com uma e casou com Basemate, filha de Elon, Eteu. E porque Esaú casou com essas mulheres, né? Isso para Rebeca e Isaac foi um peso. Diz assim, esses foram para Isaac e Rebeca uma amargura de espírito. Quer dizer, aqui já começou o problema da nora com a sogra, não é? As mulheres de Esaú, tanto Judite como Basemate, parece que trouxeram amargura tanto para Isaac quanto para Rebeca. Para Rebeca era uma amargura de espírito, não é? Ela se amargurou, porque Esaú acabou não casando com membros da família, como era costume, mas decidiu casar com duas mulheres, e essas duas foram uma amargura de espírito para Rebeca e para Isaac também, não é? Jacó ainda não tinha casado. Jacó vai acabar casando com sua prima, né, que é as filhas de Labão, que é irmão de Rebeca. Mas para Esaú isso já foi, essas mulheres de Esaú acabaram sendo uma amargura de espírito. Começou já o problema sogra e nora. Muito bem, com isso nós concluímos esse capítulo de número 26. Nós vamos voltar para o capítulo depois de número 27, para a bênção roubada que Jacó tomou de Esaú, não é? Mas lembra que Esaú já tinha vendido o seu direito de primogenitura. Na verdade, Esaú não tinha muito o que reclamar, não, porque Esaú desprezou a sua primogenitura. Muito bem, com isso nós terminamos. Esperamos que você tenha aprendido algo desses dois capítulos, né? O capítulo 25, que nos mostra a continuidade de mais 6 filhos que Abraão tem com Quetura, a morte de Abraão, o seu sepultamento, os descendentes de Ismael, os descendentes de Isaac, o Isaac em Gerar, Isaac cavando poços, Deus abençoando a Isaac, se tornando forte, crescendo, fazendo com que o próprio rei de Gerar queira fazer um acordo de paz. Isaac faz esse acordo de paz. Não é nem sempre o povo de Israel teve em paz com os filisteus. E você vai notar que esse conflito entre os filisteus e mais tarde o povo de Israel foi um conflito que até hoje existe, não é? É um conflito antigo, lá desde a época dos patriarcas. Houve momentos de paz, houve acordos de paz entre judeus e palestinos, e houve momentos de mais tensão, não é? Isso vai por toda a história da Bíblia, essa briga com os filisteus. Davi teve que derrubar o gigante Golias, que era filisteu. No tempo dos juízes, Sansão também luta com os filisteus. Mas houve momentos de acordo de paz. Abimeleque era o rei dos filisteus e fez uma paz com Isaac, não é?
mas claro que esses acordos vão ser quebrados e de tempos em tempos, principalmente na época dos juízes, vai haver conflitos. E tudo isso mostra já o livro de Gênesis, o início, a fundação de tudo. Com isso, nós concluímos capítulo 25 e 26. Volte para assistir o capítulo 27, 28 e vamos continuar nessa aventura pelo livro de Gênesis, estudando a vida dos patriarcas. Que Deus te abençoe, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja contigo e o amor de Deus, nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo. Deus vos abençoe ricamente em Cristo Jesus. Amém.